Olá pessoal, eu sou Marcele Lopes, psicóloga, e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o luto, tá? Bom, o luto ele sugere uma perda, então pode ser qualquer tipo de perda, e é um processo que ele precisa ter início, meio e fim, tá? Se a gente não consegue elaborar esse luto e ele não chega ao fim, ele se torna um luto patológico. Tá? Então, como que funciona? Se a gente passa por determinada perda, a gente precisa viver esse luto, tá? Ele tem 5 fases. Então, a primeira fase do luto é o que? É a negação. A gente não acredita no que aconteceu, a gente nega de qualquer forma, principalmente se a gente não estava esperando por isso, tá? Então, por exemplo, se você perde uma pessoa por um acidente, enfim, algo realmente que você não esperava, é muito difícil ter aceitação, né? Então a gente vai passar por esse processo, tá? Então a primeira fase é a gente negar isso, negar essa realidade, se esquivar dessa realidade, tá? Não aceitar realmente. E para não aceitar a gente nega. A segunda fase é a fase da raiva, é quando a gente procura buscar os culpados, né? Ou a gente se culpa, por que eu não fiz de tal forma, eu poderia ter feito tal coisa, enfim, por que isso aconteceu, por que eu, né, por que comigo? E aí se você tem religião, você começa até inclusive a questionar Deus, enfim, é uma fase muito questionadora, que a gente realmente fica procurando os culpados. Depois dessa fase, a gente tem a fase de barganha, ou seja, é uma fase de negociação. A gente começa, por exemplo, a fazer promessas, né? Olha, se eu conseguir sair disso, eu vou para a igreja, por exemplo, né? Enfim, a gente começa a fazer alguns tipos de promessa para tentar reverter, tentar sair daquela situação, né? E depois a ficha meio que começa a cair e a gente começa a entrar num estado de depressão, tá? Então uma profunda tristeza, a gente começa a se isolar, não querer praticar as atividades cotidianas, né? Voltar à rotina, né? Uma fase que é muito difícil voltar a essa rotina de vida, principalmente quando a gente fala da perda de um ente querido, de uma mãe, de um pai, de um filho. Então é uma fase que é depressiva, a gente entra nesse estado de tristeza profunda, de isolamento e deixa de sentir prazer nas coisas que a gente sentia, né? E aí, por fim, a última fase, quando a gente consegue elaborar esse luto, né, refletir e conseguir dar conta, é a fase de aceitação, que a gente finalmente entende a realidade, entende o processo que aconteceu, não entende, processo que aconteceu, e a gente consegue seguir adiante com a nossa vida. Então eu costumo até fazer uma analogia com uma ferida. Uma ferida, né, quando ela está aberta, ela sangra, ela arde bastante, ela dói muito, então qualquer coisa que encosta, às vezes até a água batendo, é uma dor assim imensa. E com o tempo ela vai aos poucos cicatrizando, então dependendo da profundidade da ferida, ela pode levar realmente bastante tempo, né? Mas um dia ela cicatriza, mas isso não significa que a dor vai desaparecer, a dor vai estar sempre lá para te fazer lembrar, até porque vai estar uma cicatriz visível que vai te fazer lembrar, né? Então é aquele velho clichê, né, que o tempo cura. Sim, o tempo ameniza, mas não é que a dor para algumas pessoas ela desaparece, né? Principalmente quando a gente fala aí de uma perda profunda, uma perda realmente de um ente muito querido por nós, tá? Então é uma situação bem difícil, mas como eu disse, o luto normal, né, que é normal a todos a gente vivenciar, ele tem começo, meio e fim. Se a gente não consegue elaborar esse fim, se a gente não tem um tratamento, se a gente não tem um acompanhamento, não consegue falar sobre isso, ele se torna patológico, tá? Ou seja, essa pessoa ela não consegue voltar à rotina dela de vida normal, ela não consegue ter prazer em absolutamente nada, ela começa a ter outros distúrbios, né? Inclusive alucinação com a pessoa, né, na qual ela perdeu. Então é um processo que vai além, ele se torna realmente patológico, essa pessoa ela estagna. Então quando a gente
paralisa, quando o luto ele paralisa, não te impulsiona, você fica ali paralisado, né, por muito tempo, não consegue reagir, não consegue se mover e tem esses outros tipos aí de sintomas, ele é um luto patológico, tá? Então, o que eu queria falar para vocês é que a gente deve respeitar cada indivíduo na sua singularidade, né? Cada um sente de uma forma. Uma coisa que a gente não deve, né, é ter esse julgamento. Então, como eu venho falando aí nos outros vídeos sobre gestação, sobre mãe, então, por exemplo, né, eu vejo muito a questão do aborto, por exemplo, quando a mãe tá lá no comecinho da gestação, de repente ela perde o filho com 5, 6 semanas, e aí ela ouve esse tipo de coisa, não, mas estava no comecinho, né, foi melhor assim, porque Deus quis assim, porque você é nova ainda, você vai ter outros filhos, enfim. Às vezes a gente até quer tentar ajudar com esse tipo de palavras, achando que tá dando um conforto para a pessoa. Só que não, isso deixa a pessoa pior, né? Então, assim, quando a gente não sabe o que falar, eu acho que o ideal é a gente ouvir, né? Então, a gente tem que treinar a nossa capacidade de ouvir. Às vezes a pessoa ela só quer colocar para fora, mas a gente não pode desvalorizar a dor dela, tá? Então, o que pode ser muito doloroso para mim, pode não ser para você, né? Mas não é uma questão de frescura. Então é isso que eu queria frisar. Então para mim pode ser muito doloroso e para você lide super bem com isso, né? Então a gente precisa de mais empatia quando a gente trata desse assunto, né? Poxa, fulana, sei lá, perdeu o pai, perdeu o marido e já tá lá no shopping, tá lá comprando. Às vezes é uma fuga que aquela pessoa tá tentando ter, né? Enfim, para se distrair, para negar, às vezes ela tá nessa fase de negação. Então a gente tem que treinar um pouco isso também, essa questão do julgamento, ter mais empatia, né? Porque a gente não sabe de que forma a pessoa tá encarando isso. Tem gente que fica muito tempo nessa fase de negação, só que isso vai aparecer alguma hora, e depois de muito tempo é que a pessoa esboça uma reação, então cada um é cada um, né? Bom, era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês, né, sobre as fases do luto e trazer esse recado aí pra gente ter mais empatia, né, mais amor, sem julgamentos, por favor. Obrigada, gente. Tchau, tchau.